Bom, pessoal, vocês já receberam a segunda parte e esse vídeo é para ajudar com a correção da primeira e segunda parte. Então, como nós vimos, esse texto é um texto retirado de um artigo científico e, como tal, ele tem uma linguagem bem mais difícil, tá? Não é um texto comum. Então, assim, aqui nós temos a correção dos exercícios para vocês. Vocês têm esse arquivo lá. E aqui eu queria mostrar para vocês sobre o que fala então o texto. Eu deixei um textinho explicativo para vocês também e com duas imagens. Bom, o trabalho da autora, né, dos Artefatos da Fé, ela está trabalhando justamente como a religiosidade ela se materializa dentro da sociedade. Então, os valores envolvidos nos oratórios, eles não têm relação nenhuma de forma estética com a casa ou com o que tu possa inserir isso, por exemplo, como uma igreja. Os oratórios eles não querem ornamentar uma igreja. Eles representam ideias, eles representam valores, eles representam espiritualidade. E assim como nós vimos nas respostas da parte 1 e parte 2, esses oratórios eles acabam se inserindo então no cotidiano. Nesse cotidiano há uma interação direta com as pessoas, né? Então, no texto que eu botei para vocês, é um texto para complementar essas ideias, né? Nós vemos aqui dois oratórios que são utilizados no artigo científico, onde temos uma imagem bem clássica, né? E outra com uma pintura. Mas nós podemos perceber que tem vários caráteres estéticos no oratório. Mas lembrando, eles não estão fazendo nenhuma configuração, por exemplo, com a sala de estar de alguém ou com a própria pintura da igreja onde ela vai ser inserida, né? Ela tem um senso de estético vinculado ao espiritual, ou seja, aquilo que ele quer representar em termos de valores. Ou, por exemplo, aqui nesse aqui do Rosto do Sol temos a pomba, né? Aqui tem várias outras imagens, né, fazendo referência a lugares bíblicos, né? Muito parecido com aquilo que a gente encontra nas igrejas com o martírio de Cristo, entre outras coisas, né? Ou imagens de santos carregando Jesus Cristo, né? Como esse aqui, né? Alguns, por exemplo, têm alguns santos que carregam uma caveira na mão, né? Essa caveira ela simboliza, né, a morte, ou seja, a mortalidade das pessoas, né? E que afeta acima disso, ou seja, Deus seria algo, né, que vence a morte, né? Então esse seria aquilo que a gente chama de simbolismo, tá, pessoal? Então lembrando que a gente não está falando nada de relação de religião, que é certo ou errado, cada um tem a sua, isso não importa para nós, o que importa para nós é a análise da... o vizinho está fazendo furacando agora aqui a parede perto. Mas então, pessoal, para finalizar, a gente não ficar nesse barulho, né, é a análise antropológica, a análise cultural que está envolvido aqui, tá bom? Então, tudo tem uma representação, né? Na verdade, não é o vizinho, né? É a empresa do lado que está cortando madeira aqui, gente. Então, se você está escutando um barulhão, desculpa. Tentando finalizar, os valores estéticos estão relacionados na construção da obra e não com o resto, né? Por isso que nós vimos ali, eu expliquei bem sucinto cada item para vocês. E na primeira parte, o item 3, ele é uma resposta individual, ou seja, como é que tu vê, né? Como é que se vê o uso das imagens e símbolos na religião. Ou seja, se tu tiver uma religião, se não tiver, tu pode fazer uma análise, por exemplo, cultural mesmo, né? Como nós estamos fazendo agora, né? O que ela representa, o que tu acha que ela representa. Tá? Eu gostaria de ver essa resposta aqui e eu vou mandar num formulário para vocês poderem me mandar ela, tá bem? Bom, e na segunda parte ela é uma parte onde o texto vai se aprofundar no que
é esse olhar, né, que é aquilo que a gente estava falando, da relação de cultura, de política também, né, porque a gente está vendo que a autora ela tá analisando coisas como oratórios do século XVIII. Né? Então a gente tem que levar em conta aquilo que eu escrevi aqui para vocês no final, né? Que é uma relação sociopolítica também da época, né? Onde está tentando mostrar e focar em algumas coisas, né? Como, por exemplo, a imagem dos santos. Tá? Bom, pessoal, dúvidas? Postem lá no Classroom e assim que puder a gente vai respondendo. Então essas atividades ficam para essa semana e para a próxima. Tá? Um grande abraço, se cuidem. Tchau, tchau.